Vou começar aqui, deixa eu compartilhar nossa referência máxima aqui, o nosso deck, né? E já aproveito para apresentar aí hoje os meus co-presenters aqui, como sempre, alguém representando a área de research, e esse hoje é Yuri Alter, e o nosso gestor Marcelo Romero também está tirando hoje a nossa carta mensal do forno. Em breve vai estar com vocês aí também alguns temas interessantes do mês, e a gente aqui novamente, nosso ritual mensal do nosso call, para colocar a cara a tapa, abrir perguntas e respostas aí dos nossos cotistas, assessores, parceiros em geral, tá? Então vamos, sem mais delongas aqui, eu vou passar a palavra para o Marcelo falar um pouco do cenário, né, de como é que foram os ativos de risco, os nossos índices dentro de cripto, e fechar o balanço do mês de maio. Fala, Marcelão. Fala pessoal, tudo bom? Me ouvem bem? Bom, primeiramente aí, obrigado aí por estar tendo a oportunidade mais uma vez aí bater esse papo, né, com vocês, Renato, Yuri, pessoal que está nos assistindo. Mas sem mais delongas, vamos lá, né? Acho que esse mês, sim, sem dúvida, foi um mês bem positivo aí para o mercado de cripto. Acho que tudo começa aí, né, ou até termina, uma vez que foi algo que aconteceu mais para o final do mês, né, com desfecho, né, de toda a questão, né, tarifária, desde do Liberation Day, lá do Trump, né, que motivou aí, né, uma recuperação, dos ativos de risco e, no caso de cripto, até uma recuperação mais do que proporcional, né, ao que, né, havia sido perdido ali naquele momento de maior incerteza, né? O que a gente vem falando aí desde né, mais para o início do ano, né, o comportamento de cripto esse ano como é, um, um, um ativo de risco, de alto beta, né? Um ativo, né, como se fosse uma ação de tecnologia de alto crescimento, né? Que é um tipo né, de ativo que acaba tendo mais volatilidade, né, uma correlação positiva aí né, com os ativos de risco, com a economia de um modo geral. A gente vê né, um pouco de um descolamento, o que é positivo, né, para cripto como uma classe de ativo, um descolamento já dessa tese, né, de correlações similares aos ativos de tecnologia, né, de alto crescimento, e já uma ancoragem maior naquela tese de, né, reserva de valor, né, no caso de Bitcoin, toda a questão, né, do potencial, né, da infraestrutura de cripto, como, né, uma rede descentralizada, né, que não está à mercê aí, né, de nenhum governo, nenhum poder concentrado. Então, aí, no ano, né, a gente pode ver como, né, cripto já, né, através do NCI, já começa a superar, inclusive, os índices TradFi. Só o ouro, né, que permanece ali, né, pivotando, né, a performance do ano, muito pela dinâmica, né, de aversão ao risco aí que a gente vem observando, né, desde o início do ano, na verdade. Bom, acho que seguindo para o próximo slide, a gente tem também já o desempenho do mês passado, como eu mencionei, né, foi excepcionalmente positivo aí, né, para a cripto. A gente tem, obviamente, né, uma correlação ainda positiva aí com os ativos de risco, mas com desempenho mais do que proporcional do NCI. E o que é interessante de ver, inclusive, eu acho que já pode passar até para o próximo slide, que a gente vê justamente, né, alguns dos constituintes, né, do NCI, e além de alguns dos outros índices que perfazem nossos ETFs, né, temáticos, né? A gente vê que, né, o desempenho no ano de Bitcoin segue na frente, né? No entanto, a gente já vê como que no último mês, em especial,
né? Por exemplo, no caso de Ethereum, a gente teve uma recuperação muito forte. Um ponto que a gente pode até mencionar ao longo aí do nosso bate-papo sobre como que, né, você está comprado numa carteira ponderada por valor de mercado, que é o caso do NCI, facilitou a sua vida como investidor, né, nesse interim, né? A gente teve, enfim, a gente consegue verificar aí uma dispersão muito grande entre os ativos que constituem a classe, né, de criptoativos, né, e você carregar uma posição através do NCI, né, a linhazinha azul, né, trouxe para você, né, um conforto de navegar esse interim é, muito maior. O que não fica, às vezes, tão claro quando você olha a janela completa, por exemplo, do ano, é que, como investidor, a gente está falando de só metade de um ano, menos da metade de um ano, mas, né, isso também vale para quando você está olhando horizontes maiores, né, a gente, muitas vezes, está comparando só a performance durante o período completo, mas tem que levar em consideração que as pessoas estão entrando e saindo, né, dessas posições, né, como investidores, ou aumentando sua posição ou reduzindo a sua posição para usufruir, né, do capital ao longo do tempo, a todo tempo, né? E você carregar uma posição que, né, vai estar de uma forma mais consistente, né, te entregando uma performance em linha, né, com o que você espera, né, daquela classe, né, daquela indústria, é muito bom nesse sentido, né? O seu, né, dollar cost average, né, o seu ganho ali ponderado por aporte que você tenha feito ao longo do tempo, ele acaba ficando muito maior, né? Então, isso aí é um ponto que vale mencionar como é fácil de perceber, né, essa vantagem, né, no NCI, né, olhando essa linha. Por outro lado, obviamente, né, a gente também oferece, né, para os investidores a possibilidade de, né, tá, mais pontualmente, né, tendo uma exposição, né, em alguma tese, no caso de infraestrutura de blockchain, né, as plataformas de smart contracts, DeFi especificamente, né, a gente tem, né, também o ETF de DeFi, o Meta, que é o ETF Digital Culture, né, assim como o ETF de Momentum, né, o FOMO 11, que busca capturar justamente essas tendências, né, de mais curto e médio prazo do mercado. Bom, acho que passando para o próximo. Bom, aqui também a gente tem, mais uma vez aí, né, o resultado do mês em específico, né? E como mencionei, a gente pode ver um destaque, né, assim, fora do padrão aí, né, de Ethereum. Até o Yuri acho que pode discorrer mais sobre, né, esse movimento em específico. Mas a gente particularmente, né, debateu internamente durante, né, esse inteirinho aí do mês e a gente entende muito mais como um movimento relacionado à microestrutura do mercado, price action mesmo, né, do que qualquer coisa que possa ser justificada ex post, né, como uma questão intrínseca à rede, né, ou a Ethereum, né? Então, basicamente, né, estava passando por um período, né, em que, né, estava muito depreciado, né, o preço do ativo e bastou, né, uma fagulha, né, para iniciar aquele incêndio ali, né, e puxar, né, de volta aí, né, para um patamar mais razoável, ainda que, assim, se encontra ainda muito descontada, né, do que já foi um dia, diferentemente de Bitcoin, que esse mês também foi um mês especial no sentido que rompeu a máxima histórica aí, chegando próximo aí dos 112, né, mil dólares, se eu não me engano. Enfim, a gente tem um desempenho aí, né, de todos os índices bem positivo aí, com o Ethereum pivotando. É, por fim, aqui na parte, né, sobre desempenho, né, acho que essa visão geral é sempre legal também, né, a gente faz a tabela sempre mostrando, né, em relação a algumas datas memoráveis, digamos assim, né, a performance dos ativos de risco, né, ao longo de períodos não só temporais, mas que levam em consideração datas memoráveis assim, né, para a economia ou para
questão geopolítica. A gente tinha mostrado desde então, desde da eleição, né, do Trump, nessa vez a gente tem mostrado agora, a gente está mostrando agora desde né, do anúncio das tarifas, né, do Trump, né? Então a gente tem claramente, né, o visível impacto que causou, né, nos ativos de risco, né, o anúncio, né, das tarifas, e a gente vê essa dicotomia ocorrendo entre os ativos de risco e o ouro, né, basicamente, né, o ouro servindo como, né, por segura nesse momento, né, metais aí, também o próprio dólar, né, e né, títulos da dívida americana, né, por outro lado, né, desde né, dos piores momentos, né, né, da queda iniciada pelo anúncio das tarifas, a gente teve uma recuperação, né, bem marcante aí dos ativos e cripto pivotando, né, essa lista aí, né, de ativos de risco, né? Então, enfim, mais uma vez aí, né, reforçando como a gente, né, isso, essa dinâmica desse ano só reforça dois pontos, eu acho que bem claros aí, né, que são fundamentais, né, na nossa tese de cripto, que é a questão de cripto como um ativo, né, como uma classe de ativo, né, que tem, obviamente, né, suas similaridades com ativos de risco, como mencionei em especial, ações de tecnologia, né, de alto crescimento, mas também tem suas particularidades, né, o que torna um bicho diferente, né, diferencia ele, né, de outras classes, o que faz muito sentido, né, do ponto de vista de um investidor diversificado, carregar uma parcela de cripto no portfólio. E a outra é o quanto que, dentro desse universo, dentro do ecossistema de cripto, a gente vê tanta dispersão de retornos, né, entre os principais constituintes desse mercado, né, os principais tokens, os principais ativos que constituem esse mercado. Então, nada melhor do que você navegar, né, esse ambiente através de index investing, né, utilizando um índice ponderado por valor de mercado, que é o caso do Nasdaq Crypto Index, que a gente, né, oferece aí para os investidores como, né, a melhor solução baseline. E é isso, pessoal. Yuri, assuma aí, por gentileza. Obrigado, Romero, muito obrigado. Você até levantou uma questão interessante, né? O desempenho do Ether nesse último mês. Acho que a gente escreveu sobre isso, né, no Hash Insider na semana passada. É um produto que, sobretudo, o Renato e o time de RI, com uma assiduidade muito boa, distribui para os clientes. Então, a gente tendo quaisquer tipo de perguntas, seja sobre o desempenho do Ether ou qualquer outro ativo, enfim, de qualquer outra natureza, por favor, deixem aí também no nosso Q&A, deixem nos comentários, no chat, que a gente no final do papo apresenta, né? O objetivo é fazer essa apresentação em 30 minutos e aí liberar para as perguntas. Sobre a regressão logarítmica que está na tela, a gente passou de um tempo para cá trazer não somente o Bitcoin, como também as plataformas de contratos inteligentes, né? Sobretudo quando a gente pensa que o Nasdaq Crypto Index, que o Marcelo acabou de citar, ele inclui não somente Bitcoin, mas outras teses de investimento, a principal delas sendo essas plataformas de contratos inteligentes. Falando sobre o Bitcoin primeiro, é interessante a gente observar, a gente faz esse trabalho, né, todo mês, fidedigno, para acompanhar se, dentro dos ciclos de mercado que a gente conhece do Bitcoin, se a gente está numa região onde, olhando para ciclos passados, olhando esse comportamento de crescimento exponencial do Bitcoin, se ele está, em teoria, num momento aquecido, sobreaquecido, não aquecido, está abaixo do que a gente esperaria de ser uma valuation justa, digamos assim, para ele. E já há algum bom tempo, né, a gente está abaixo dessa linha amarela, que é o que a gente acredita ser, dentro do nosso modelo, o valor justo para o Bitcoin, mas ainda se aproximando, né? Se a gente tivesse com essa linha azul, né, que representa o atual market cap do Bitcoin, tocando a linha amarela, que é o que a gente espera que no longo prazo sempre aconteça, né, que ele convirja para o seu valor justo, ele hoje estaria sendo listado a mais ou menos $140 mil. Então eu já vi, por exemplo, no Q&A, alguém perguntando sobre se a gente enxerga os preços atuais do Bitcoin como sendo atrativos ou não para acumulação. Novamente, né, olhando por uma ótica fundamentalista, faria sentido mesmo aos 110, aos 111, ou como a gente está hoje, mais cedo, a $106 mil, ainda assim faria sentido,
você comprar e acumular, porque dentro desse modelo de valuation, que óbvio, né? A gente nunca está precisamente nele, não é necessariamente que se o Bitcoin tivesse batido 140 mil dólares, era hora de vender, mas é sempre um bom norte para a gente entender onde que a gente está situado aí no meio dos ciclos. Então, isso é um dado legal para ter em mente. Em relação às plataformas de contratos inteligentes, contudo, o que a gente observa já há algum tempo é pelo contrário, né? A gente tem hoje uma capitalização de mercado acumulada desses diferentes projetos que está mais ou menos na linha do que seria, né, uma valuation justa, mas até um pouquinho acima. E alguns de vocês da vez se perguntem, né? Pô, mas então significa que é para vender esses tokens? Não, claro que não. Ativos diferentes que compõem esse índice podem estar subvalorizados e outros, obviamente, sobrevalorizados. Então, dentro desse índice, a gente tem, diferentemente do que a gente tem para o Bitcoin, né, que é só um único ativo, você tem muitos diferentes ativos vivendo momentos diferentes. Sobretudo o token da rede Ethereum, né, como o próprio Romero comentou, a gente tem algumas reuniões semanais em que o time de gestão conversa com o time de research e a gente conversava, né, sobre como o token da rede Ethereum, né, o Ether, ele já estava apanhando há um bom tempo e como isso poderia eventualmente até se configurar como uma oportunidade interessante para compra, né? A gente teve muito recentemente alguns movimentos interessantes, né? Um deles a gente vai citar um pouquinho mais a fundo, né? Que é o movimento de usar Ether como um instrumento de tesouraria, mas a gente viu inflows de compras líquidas, né, positivas para os ETFs de Ether lá nos Estados Unidos. A gente tem hoje uma agenda regulatória super avançada no que diz respeito a stablecoins, né? Essas stablecoins a gente lembra sempre, elas são registradas nessas plataformas de contratos inteligentes, sobretudo na rede Ethereum, né? Que é onde 57% do estoque de stablecoins está registrado. Então, essas diferentes aplicações que estão registradas em cima da Ethereum, querendo de alguma forma demandar o uso da rede, é uma coisa que faz com que o ativo seja mais demandado. Então, tem uma série de fatores fundamentalistas para que a gente acredita que dentro dessa tese, digamos assim, de contratos inteligentes, você tem assim ainda ótimas oportunidades. E eu acho que o último mês eu acho que foi uma boa forma de ilustrar isso, né? O Ether subindo 40% no mês passado. Pode passar, por favor, Renato. Aqui também, passando mais especificamente dois gráficos que o time de research já há um bom tempo acompanha de uma maneira bem fidedigna. Você tem dois tipos de ciclo, né? Primeiro, o ciclo do halving. Halving, eu acho que a essa altura do campeonato a gente fala todos os meses, vocês devem estar carecas de saber que é o principal fator, talvez, endógeno do mundo cripto, né? O movimento endógeno dentro da dinâmica de emissão do Bitcoin. A cada 200 mil blocos, ou seja, mais ou menos a cada 4 anos, você tem a recompensa do minerador caindo pela metade. E a gente observou, né, que tem um certo padrão de comportamento similar, ou teve nos últimos 3 ciclos, do que acontece nos 500 primeiros dias antes do halving e nos 500 dias que sucedem o halving. Se a gente olhar, então, para ciclos anteriores, a gente percebe que, novamente, né, estamos um pouquinho abaixo, o Bitcoin ele parece ainda, olhando para ciclos passados, imaginando que eles podem, de alguma forma, se não pelo menos, se não repetir, pelo menos rimar, que ainda tem muita lenha para queimar até potencialmente a reta final do ano. E isso é uma coisa encorajadora, porque, novamente, né, quando a gente bate 110, 111 mil dólares, sempre tem aqueles de vocês que perguntam, tá bom, mas a gente está... então já chegou no final da festa, não é mais hora de comprar. E por mais que a gente não tenha como cravar, ninguém sabe para onde o preço do Bitcoin vai ou deixa de ir, a gente pode olhar sim para fundamentos, a gente pode olhar direcionalmente, sobretudo, apesar de talvez não ter como fazer uma valuation, como você faria numa empresa, né, trazendo um fluxo de caixa descontado ao valor presente. Mas o que você pode fazer é olhar esses drivers direcionais, né? Então, ainda olhando para o fluxo de ETFs, olhando para um monte de avanços regulatórios que a gente vai vendo nos Estados Unidos, a adoção do Bitcoin como um meio de pagamento por bens e serviços ao redor do mundo, a gente acredita ainda que nesse ciclo, olhando para ciclos passados também, né, se esses movimentos forem relativamente similares, a gente pode ter aí meses muito animadores. E para fechar essa comparação, além do ciclo do halving, outro ciclo legal que a gente acompanha é o eleitoral nos Estados Unidos. O ciclo eleitoral nos Estados Unidos, de modo geral, é muito bom para o Bitcoin. Nos 360 dias que sucedem a escolha de um novo presidente norte-americano, a gente geralmente tem um movimento de preço super interessante. Inclusive, é bom frisar, né, que a maior parte desses movimentos, a maior parte dos gráficos que a gente coloca, eles estão em log. Então, esses movimentos, por mais que às vezes pareçam até relativamente lateralizados, quando você olha efetivamente no número e não só graficamente, você vê que eles são muito grandes. E se o Bitcoin, novamente, né, tiver
com um price action, né, um comportamento de preço similar ao que a gente viu, por exemplo, no último ciclo, né, não é um tempo tão distante, com condições tão distantes do atual, a gente poderia estar aí falando do Bitcoin na casa dos 140, 150 mil dólares. Pode passar, por favor, Renatinho. Entrando efetivamente na questão do Bitcoin ter batido recentemente sua máxima histórica, o que parece ter sido talvez um grande destaque nessas últimas semanas, a grande narrativa, a gente viu inclusive no Brasil com a Melius, mas não é naturalmente o único caso no qual isso acontece, a gente vai vendo cada vez mais empresas públicas que têm usado o Bitcoin como uma estratégia de reserva, uma estratégia de tesouraria, ou seja, a gente tem cada vez mais empresas que acreditam que o Bitcoin, agora que elas têm um instrumento simples, seguro e regulado, como o ETF, que foi lançado nos Estados Unidos, mas que a gente também já tem aqui no Brasil, como é que essas empresas podem, de alguma forma, preservar o poder de compra, preservar suas reservas ao longo do tempo, ou mesmo, inclusive, usar do Bitcoin, né, usar essa valorização histórica do Bitcoin em longos períodos de tempo como uma estratégia de investimento. Então, um dado interessante que a gente puxou aqui no time de research foi que, de um total de 144 empresas que compraram Bitcoin como reserva estratégica, 114 delas estão listadas em bolsas ao redor do mundo. Você está falando aí cerca de um pouquinho menos, né, de 4% da oferta de Bitcoins total. Obviamente, acho que o caso mais famoso, né, que todo mundo conhece, é o da MicroStrategy, é o do Michael Saylor, que já há um bom tempo vem acumulando Bitcoin, até levantando dívida, mas a gente gosta de trazer, né, como um fator fundamentalista, como cada vez mais a gente observa essa chancela de talvez no passado não ter um instrumento perfeito para fazer isso. Algumas das empresas não podiam ter Bitcoin em suas reservas porque elas não podiam comprar o ativo diretamente. Hoje em dia, não somente o ativo, você também pode comprar via produto regulado, via ETF. Isso é uma coisa que a gente vem observando cada vez mais nas empresas. Pode passar por gentileza, Renato. Valeu, Yuri. E a Melius, que você mencionou brevemente no início, está ali no Outros, então, né, Yuri? Isso, perfeito. Isso, exatamente. Ótimo. Ela está aí, acho que se eu não me engano, esses 92,315, acho que esses 315 aí, a ordem de grandeza, se eu me lembro bem, deve ser ela. Alguma coisa do gênero, exatamente. Mas é muito recente, né? Muito recente também o movimento dela, né? Então, a ideia é que isso aumente também. Os dados são de 28 de maio, então você tem muito provavelmente já esse movimento da Melius capturado. A gente pega essas informações sempre num site que está referenciado na legenda, que é o Bitcoin Treasuries. Mas, enfim, como você colocou, né? No Brasil a gente ainda tem exemplos muito pequenos quando a gente compara com o resto do mundo, né? A gente ainda está engatinhando no que diz respeito a usar Bitcoin como uma forma de reserva estratégica. No próximo slide, contudo, só para fundamentar, porque eu acho que tem um link legal para fazer, é que, olhando, por exemplo, desde o início de janeiro de 2024, perdão, que é uma data até importante, porque foi quando a gente começou, né, a ter os ETFs spot de Bitcoin, se eu me lembro bem, foi dia 10 ou 11 de janeiro do ano passado, que a gente teve o lançamento desses ETFs. Muito pouco tempo depois, né, no dia 20 de abril, aconteceu o fatídico halving do Bitcoin, que a gente fez alusão agora há pouco. E o halving fez com que, em média, a gente saísse de 900 Bitcoins sendo lançados, né, jogados, alcunhados, emitidos para o mercado todos os dias, para 450. Então, em média, lembrando sempre, é óbvio. Então, é legal a gente observar, quando a gente compara, digamos assim, a oferta de novos bitcoins que são lançados ao mercado e compara com a demanda, o apetite institucional daqueles que estão encarteirando o Bitcoin como uma reserva estratégica. É muito interessante a gente observar como, ao longo do tempo, ele saiu de uma fração muito pequenininha no início de 2024, se você for até pegar o período na média, né, de janeiro até novembro, a gente estava falando aqui de 2,66% ao mês, mais ou menos. Esse número aumentou para cerca de 10% ao mês, e olhando aqui um pouquinho mais a fundo, não sei se o Renato botou uma figura na prestação, mas aqui está aparecendo um quadrado cinza para mim. Mas enfim, a ideia aqui é que antes do finalzinho do ano passado, a gente tinha mais bitcoins sendo lançados no mercado do que as empresas encarteiravam. E, sobretudo, desde de novembro, né, quando a MicroStrategy anunciou o plano de comprar 42 bilhões de dólares em Bitcoin, a gente viu algumas outras empresas como o próprio JP Morgan endossando o valor de cripto e o início, né, de vários movimentos positivos nos Estados Unidos esse ano em relação à adoção institucional de Bitcoin. O que a gente está observando é que hoje os bitcoins novos que são lançados no mercado para todo mundo consumir, nem eles dão conta do apetite institucional. Hoje em dia você tem mais
Bitcoin sendo encarteirado por empresas com capital público, sobretudo como a gente viu agora no slide anterior, do que tem Bitcoins novos no mercado. Então, isso dá uma sensação de escassez para o Bitcoin cada vez mais forte. E é aquela coisa, né? Um pouco do apelo do Bitcoin é justamente a escassez programada, você ter uma oferta que você sabe exatamente como vai se comportar. E essa oferta que a gente sabe como é que vai se comportar ao longo do tempo, a gente sabe que ela vai diminuindo ao longo do tempo. É um ativo desinflacionário, a emissão dela vai diminuindo ao longo do tempo. E sabendo então que, além disso, a demanda, além da oferta estar diminuindo, que a demanda também está aumentando, faz com que o Bitcoin inexoravelmente tenha essa percepção de escassez cada vez mais forte. Isso é definitivamente um dos drivers aí de valor e de motivação para que as pessoas queiram adotar Bitcoin como uma reserva estratégica, ou até uma forma, né, de preservar poder de compra ao longo do tempo. Yuri, alguns dos nossos cotistas aí com a memória mais afiada, talvez lembrem do nosso pitch no ano passado, durante o halving principalmente. A gente citou muito essa questão do choque de demanda, e aí a gente citou o choque de oferta, né? E aí dentro do choque de oferta a gente falava na época do lançamento dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, né? Que seriam esse choque de demanda. Agora a gente segue, obviamente, com choque de oferta, é a característica do ativo, e segue com choque de demanda, agora por outros motivos, né? Além dos ETFs, que continuam captando muito bem, obrigado, mas a gente tem em cima disso essa adoção corporativa, né? Será que daqui a alguns meses, em algum call mensal, a gente já vai estar falando de forma mais séria de adoção soberana, né? Algum estado nos Estados Unidos, algum país além dos Estados Unidos, ou o próprio Estados Unidos. É engraçado que o discurso não mudou, mas os catalisadores desse choque de demanda, eles continuam se empilhando, né? Só chamando a atenção para isso. Não, e teu ponto é muito bom, Renato. A gente teve, eu e o Lapenta, né, que hoje não está presente no call, mas isso agora eu tô até esquecendo, foi final de abril e de maio, a gente esteve em Dubai, né, para o principal evento de cripto no mundo, a Token 2049, e é engraçado, né, como muito se fala já há um bom tempo, como os Emirados Árabes muito em breve potencialmente podem ser, não sei se os primeiros, mas alguns dos primeiros a se meter nessa jornada que você falou, né, de acumular a nível soberano, né, a nível de Estado, a nível de país, Bitcoin. Se tudo que a gente vem ouvindo, inclusive, não só na conferência, mas desde então, for verdade, não nos surpreenderia se fosse o caso aí nos próximos meses. Passando o slide, Renato, para matar aqui, a gente falava, né, um pouquinho antes do call que não somente o Bitcoin rompendo a barreira dos 111 mil era um assunto, mas se a gente for falar de adoção institucional, né, quais são os fatores regulatórios que vêm também ajudando isso a se fundamentar no dia a dia, né, de uma maneira menos, sem querer fazer trocadilho, mais etérea, eu resolvi trazer aqui uma notícia de cada um dos últimos 4 Hash Insiders, né, como eu falei no início do call. O Hash Insider é um material que a gente distribui toda semana, o Renato e o time de RI fazem isso muitíssimo bem, inclusive trazendo atualizações para os clientes. E então eu resolvi pegar, enfim, uma notícia de destaque, tem outras, a gente pode eventualmente falar de alguma delas se algum de vocês tiver vontade nas perguntas no chat. Mas trazendo aqui para vocês, no início do mês passado a gente observou o Goldman Sachs, né, trazendo a notícia que queria trazer uma plataforma de negociação 24/7 de ativos tokenizados, né? A gente viu já no ano passado a BlackRock e a Franklin Templeton fazendo a tokenização de títulos de tesouro e cotas de fundos, né, nos Estados Unidos, né, os money markets, fundos de liquidez, perdão. E isso é uma coisa que naturalmente a gente vai observar com o passar do tempo, porque estamos falando de uma forma de você vender não somente para os Estados Unidos, mas para qualquer lugar do mundo. Estamos falando de uma plataforma com uma eficiência operacional e custos mais baixos. Então, cada vez mais é provável que a gente comece a observar as empresas do mercado de finanças tradicionais usando de alguma forma, né, a rede blockchain para oferecer esses produtos de uma maneira mais eficiente. E no início do mês passado, novamente, né, a gente teve esse anúncio aí do Goldman Sachs, super interessante a gente acompanhar como é que isso vai se desenrolar. Na semana seguinte, eu acho que talvez um dos principais eventos, eu cheguei até a escrever no meu LinkedIn sobre isso, a Coinbase se tornou a primeira empresa de cripto listada no S&P 500. Como o Renato falou outro dia numa reunião comigo, se você compra S&P 500, você está comprando, não deixa de estar comprando um pouquinho de cripto sim na sua carteira, você não deixa de estar comprando um pouquinho na tese de cripto. Super bacana, obviamente, né? A Coinbase, que é uma das maiores empresas do mundo de cripto, é inclusive uma das empresas que faz a custódia de alguns dos nossos ativos.
E, novamente, né, uma chancela institucional super positiva, a gente vê essa listagem com excelentes olhos. Para fechar, Renato, pode, por favor, pular aí para o próximo e último slide antes da gente abrir para as perguntas. Duas notícias rápidas também, né? A gente teve falando de adoção institucional há pouco tempo e falando também de adoção a nível país, mas a nível estadual, nos Estados Unidos, a gente já tinha observado New Hampshire sendo um dos estados a aprovar uma lei de reserva de Bitcoin estatal. Mais um estado norte-americano se junta a ele, que é a Câmara do Texas, né? Os representantes da Câmara do Texas aprovaram, né, o chamado Senate Bill 21, e muito possivelmente a gente vai observar aí nos próximos meses, até curioso, né? Não só o Bitcoin, né? A limitação é que o ativo tem uma capitalização de mercado maior a 500 milhões de dólares. Então, nesse primeiro momento, é só o Bitcoin, mas nada nos impede que, por exemplo, a Câmara do Texas esteja investindo também em Ethereum, em Solana, daqui a algum tempo. Então, ponto interessante, posiciona o Texas como uma posição aí de pioneiro, um dos primeiros estados aí nos Estados Unidos a permitir compra e encarteirar como estratégia de tesouraria o Bitcoin e potencialmente, né, incentiva outros estados também, que já tem muitos, a gente já falou sobre isso, nessa berlinda, nessa fronteira tecnológica para poder também encarteirar Bitcoin dentro da sua estratégia de tesouraria. Para fechar, notícia de menos de uma semana atrás, né, 29 de maio, teve... Diga lá. Não, engasguei aqui, Yuri, perdão. Mais que perdoado. Estou com soluço. Melhoras, cara. E, enfim, falando aí da SEC, né, a Comissão de Valores Imobiliários que a gente tem nos Estados Unidos, ela, não sei se vocês vão se recordar, em 2023, a gente tinha mencionado quando a SEC, na época ainda com Gary Gensler, ela tinha aberto uma litigação contra a Kraken, contra a Coinbase, e sobretudo na época contra o processo de staking. Várias e várias corretoras ofereciam staking. Staking também é algo que, novamente, faz parte do mecanismo de validação de quase todas as plataformas de contratos inteligentes que a gente conhece. Então, quando a gente está falando de Ethereum, quando a gente está falando de Solana, todas elas fazem staking. E existia, então, desde 2023, essa nuvem negra em cima desse assunto. Depois de algum tempo, mais ou menos 2 anos, finalmente a SEC determinou que as atividades de staking não são consideradas transações de valores imobiliários. Então, super positivo para a indústria, não somente para os ativos em si, que tem um risco menor, né, de ter qualquer tipo de problema regulatório, mas também até para os provedores de ETF, por exemplo, a Hashdex, quando ela faz ETFs com ativos que podem fazer essa operação de staking, é uma oportunidade que a gente tem de, mediante a gerar uma receita extra, a gente pode, por exemplo, netar custos operacionais e de alguma forma beneficiar o cotista. Então, muito, muito, muito positivo que a SEC tenha feito esse julgamento favorável e como eu estou tentando passar para vocês, né, uma notícia por semana, tem várias, mas uma notícia por semana de como o mercado cripto, não somente em matéria de preços, mas também em matéria de fundamentos, vem avançando bastante. Boa, Yuri. Então, cara, sem mais soluços, vamos direto para nosso Q&A e nossas perguntas. São perguntas dos temas mais variados. Enquanto isso, deixo aqui na tela, ó, como sempre, os nossos canais de comunicação com os nossos investidores, nas mais diversas redes sociais, assim como a nossa comunidade pelo WhatsApp, onde a gente centraliza ali o envio dos materiais de research, notícias sobre a Hashdex, e fica também nossos contatos ali à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida pontual. Mas vamos para algumas dúvidas aqui dos nossos participantes hoje. O André está perguntando aqui sobre instabilidade política brasileira, falta de credibilidade com políticas monetárias e fiscais do atual governo. Né? Não sei se a gente está falando do Brasil, mas também não sei se os Estados Unidos está imune dessa pergunta aqui também não. Sobretudo com relação aos impostos, né? A gente viu aqui no Brasil o caso dos IOFs aí nas últimas semanas. E a pergunta é, vocês entendem que o Bitcoin, além de reserva de valor, deverá ainda ser um ativo que ficará inalienável pelo governo? Acho que eu dou minha pincelada e depois passo para você, Yuri. Eu acho que assim, o Bitcoin ele é um ativo que tem, sim, características muito únicas em relação a ser um ativo que, em você fazendo a custódia própria, que talvez seja uma inovação ali trazida pelo próprio Bitcoin, né? Custódia própria digital, né? Obviamente, você pode guardar barras de ouro em casa, por exemplo, ou qualquer outro bem de valor em casa, mas você que faz custódia privada de Bitcoin de forma digital,
de fato, esse é um bem que o governo ele tem uma dificuldade de simplesmente chegar até ele, mas longe de ser inalienável. Se você foi aí vítima de algum crime ou se você deve ao governo e ele vai fiscalizar os seus bens e, obviamente, você tem que declarar os seus bitcoins, senão em algum momento você também pode vir a se complicar. Não é que o governo possa ir lá e pegar os seus bitcoins. Isso ele realmente não consegue, é algo inerente à tecnologia. Mas ele vai fazer o possível para tornar a sua vida o mais difícil possível até que você entregue aí o que você deve a ele, né? Então, não sei se eu classificaria o Bitcoin como inalienável nesse sentido, né? Eu acho que ele só tem uma camada de proteção nova, vamos dizer assim. Yuri, falei alguma besteira? Não, não, sua análise é perfeita, Renato. Eu acho que, novamente, né? Não quero entrar muito em meandros do quão precisa a expressão inalienável foi colocada nessa pergunta, mas, assim, de uma certa forma, eu entendo a pergunta e eu até concordo, né? Como você colocou, separando as coisas, mas não entrando muito em detalhes, porque a parte legal talvez não seja a nossa especialidade. Uma coisa é a capacidade do governo de tomar os bitcoins de vocês, de fato. Por essa ótica, ele é inalienável. Ninguém vai conseguir forçar você enfim, a ceder o seu patrimônio sem ter acesso à sua carteira. E só vai ter acesso à sua carteira quem souber, enfim, suas palavras-chave e a senha, né? Se você estiver usando também um dispositivo físico e tudo mais. Então, assim, isso é um ponto. Agora, ninguém te impede, de uma vez sendo residente fiscal do Brasil, que você seja preso, que você tenha seus outros bens confiscados. Então, Passaporte. passaporte, perfeito. Então, assim, o Bitcoin tem muitas vantagens, e sim, a liberdade financeira para você transacionar ativos sem depender de um intermediário de confiança é definitivamente uma das propostas de valor. Só que é bom tomar cuidado quando a gente fala sobre a questão de ser um bem inalienável ou não. Ainda Acho que Claro, existem outras um formas do ponto. governo te prejudicar se você resolver fazer alguma coisa errada. Não, eu acho que assim, um ponto, né, interessante dessa pergunta é assim, tá altamente relacionada com autocustódia, né? Mas a autocustódia, né, é uma coisa que vale mencionar, né? Não deixa ninguém imune, né, a ter que seguir um compliance tributário, ter que seguir com as suas declarações de bens e valores, é, de forma que você, né, siga sem riscos legais, né? E esteja, né, fazendo seu investimento dentro da lei. Então, né, dessa ótica, não te deixa imune a nenhuma forma de alienação do governo, mas, obviamente, né, pela característica técnica, né, do instrumento, sim, é diferente, né, de você ter um saldo num banco, né, num fundo em que, né, basicamente, uma decisão judicial, aperta um botão, né, você já não tem mais acesso. Mas a gente, inclusive, assim, né, a gente tem uma posição até viesada nesse sentido, porque a gente entende que assim, todo o valor da autocustódia que existe, mas a gente vem justamente entregando uma solução para os investidores fazerem isso pelos meios tradicionais, né? Porque a gente entende até que existem uma série de vantagens na autocustódia, mas também desvantagens que transcendem até essa questão, né, de, né, alienação pelo governo, segurança, né, institucional, né, que são questões mais operacionais, né, do dia a dia ali, né, responsabilidades, né, com grandes poderes vem grande responsabilidade de você fazer, né, autocustódia. Então, enfim, sendo mais direta a resposta, eu diria que a resposta mais sincera é que não te deixa imune a uma alienação do governo. Só dois comentários muito rápidos para a gente passar para a próxima pergunta. Diferenciando os termos autocustódia de cold storage, né, armazenagem fria, que é, obviamente, o meio com o qual você faz a autocustódia, o que o Romero falou é perfeito, porque aqui na Hashdex é óbvio que a gente preza muito pelo cold storage, pela essa armazenagem fria. Então, quando eu falo, por exemplo, que a Coinbase é responsável pela custódia de parte dos ativos da Hashdex que a gente tem, dos nossos fundos de investimento e ETFs, a gente não tem esses fundos sendo armazenados de uma maneira irresponsável, né, numa corretora ou alguma coisa do gênero. Esse dinheiro é armazenado da maneira, pelo contrário, de uma maneira que, inclusive, fazendo autocustódia seria impossível ou muito difícil você replicar.
que você está fazendo autocustódia com uma série de diferentes carteiras, que são, enfim, o dinheiro é retransmitido entre carteiras frias de lá para cá e ele é geograficamente dividido para que nunca esteja concentrado somente em um lugar o dispositivo, né, para você ter a segunda assinatura. Então, enfim, a armazenagem fria, sim, ela é muito importante, mas a autocustódia, ela, como o Romero colocou, não te priva de tudo. A menos que, e aí é o segundo comentário, você não queira, você queira viver à margem da sociedade. Então tem cases famosos, tipo o Daniel Fraga, por exemplo, que falou a fatídica frase: quero ver você confiscar os meus bitcoins ao governo. Então, assim, para esses casos extremos, se você quiser virar uma pessoa, enfim, um viajante sumido que ninguém sabe e ninguém tem acesso, aí sim, realmente, aí você está inalienado. Mas próxima pergunta, Renatinho. Boa, Yuri. Agora o meu xará Renato está perguntando aqui sobre linguagens de programação. Então ele mencionou aqui Solidity, que é a linguagem de programação da rede Ethereum, Rust, que é da Solana, e a Move. Qual linguagem de programação terá o maior potencial de adesão ao mercado financeiro tradicional e ao mercado corporativo no geral? Então entendo que a pergunta seja qual que é a mais amigável, talvez, para o usuário. Você, nas suas andanças aí, eu sei que você não é um programador per se, mas nas suas andanças aí pelo mundo afora, o que você já escutou a respeito dessas três linguagens ou de algumas delas e quais você acha que estão sendo mais elogiadas e atraindo também mais desenvolvedores, né? Que acho que é uma leitura também possível para a pergunta dele. Olha, eu vou. A parte de programação, se o Romero quiser se estender, ele se estende, tá? Eu não falo tanto de Move, porque não é tão usado quanto Solidity e Rust. Para aqueles de vocês que não sabem, Solidity é a linguagem de programação que a gente usa na Ethereum, Rust na Solana. Tem trade-offs claros aí. Solidity é hoje responsável pelo desenvolvimento de algumas das principais aplicações que existem no mundo cripto, porque todas elas quase estão na Ethereum. Os cases com, enfim, mais dinheiro e maior base de usuários. Conversando com pessoas que desenvolvem na Ethereum já por 7 anos para cá, Renato, parece ser um consenso que Solidity não é a melhor linguagem de programação, tá? Que não é necessariamente a mais amigável, não é melhor para fazer ajustes, e, enfim, é até curioso que até hoje ela tenha vivido de maneira tão perene. Rust, se você for fazer uma comparação, pelo que eu converso com as pessoas, me parece uma linguagem superior. Mas de nada adianta se, novamente, a adoção tiver em cima da Ethereum e em cima de aplicações feitas em cima de Solidity. Então, assim, está cedo o suficiente, digamos assim, para que Rust, ou até outra linguagem, você tem, por exemplo, blockchains como a Cartese, que usam Linux. Você tem espaço ainda para as regras do jogo mudarem, você ter um outro líder de mercado, digamos assim, nessa frente. Mas hoje não existe competição ainda no que diz respeito a aplicações construídas em cima de qual linguagem de programação. Solidity no mundo de cripto blockchain ainda tem os principais cases. Novamente, Rust, por Solana, está cada vez mais forte, com alguns cases também surgindo, vai ganhando popularidade. Mas aí o Romero manja de programação mais do que eu, confesso. Não, pô, cara, isso aí é uma pergunta, Renato, que eu até gosto de responder e vou dar uma resposta bem opinioneira, né? Qual dessas linguagens de programação vai ter a maior adesão? Mercado tradicional, ou de cripto, o mercado corporativo em geral? A minha resposta é direta. Todas elas ou nenhuma. Na verdade, o futuro que eu me enxergo, não só, né, para desenvolvimento de blockchain, mas de programação de modo geral, entre qualquer controvérsia aí que possa existir, né, usando, né, o termo hype atual, vibe coding. O que significa? Uma vez que você tenha entendimento, né, dos conceitos, né, underlying ali, daquela aplicação, né, entenda-se blockchain, né, aplicativos descentralizados ou qualquer, né, aplicação na mercado de tecnologia tradicional, você souber explicar isso para uma AI, uma LLM, né, um modelo, né, generativo, ele vai fazer, né, a programação na linguagem que for mais pertinente para aquele use case. Essa é a tendência que eu enxergo muito clara, né, no mundo de programação. E isso vale, sem dúvida, para mim, para essa questão também. A gente, né, como o Yuri falou, né, a gente tem vantagens e desvantagens do ponto de vista de cripto, né, de
desenvolvimento em plataforma de smart contracts, usando cada uma dessas linguagens. Dessas três, né, Rust é a única que não é essencialmente nativa, né, do ambiente, né, de desenvolvimento de smart contracts, inclusive é uma das linguagens mais queridinhas, né, dos programadores, né, desenvolvedores de software, né, por questões, enfim, né, do quão low level ela é, e, né, facilidade de escalar, paralelizar, tipagem estática e forte, várias questões. Por outro lado, não é uma linguagem que foi feita, né, nativamente para smart contracts, então a gente vai ter outras vantagens, né, da Solidity e da Move, né? A Solidity é muito criticada por também algumas falhas aí, né, de implementações, mas a gente tem que lembrar que, né, isso aí aconteceu lá em 2015, né, existia uma intenção, né, de manter uma certa similaridade com JavaScript, que era uma linguagem que estava que ainda pivota aí, né, o ranking aí, né, das mais utilizadas e na época ainda mais, né? Então cada uma tem sua razão de ser, mas o futuro que eu enxergo é que você vai passar a não ter que se preocupar necessariamente mais com isso. Você vai, né, os programadores, né, os desenvolvedores vão subir, né, uma camada a mais de abstração, né, na escada de programação, e não vai fazer mais tanta diferença. E isso vale também para uma pergunta do ponto de vista, para responder uma pergunta, né, que está implícita aí, sobre qual, né, rede, se é Ethereum, se é Solana, se é Aptos e Sui, né, qual delas, né, vai ter uma vantagem competitiva para a questão dessa adoção. Daí minha resposta também responde essa pergunta. Nenhuma delas, né, tende a se beneficiar no médio e longo prazo, porque vai acabar que no final do dia, né, todas vão estar aderentes aí, né, à mesma abstração low level, né? Então eu diria que, né, tentar acertar é, qual linguagem vai ser a que vai dominar. Não acho que não tende a resolver, né, a pergunta de qual, né, rede vai ser a preponderante aí, né, no futuro. Ótimo, Marcelão. E aí, acho que um pouco do que o Yuri falou, as aplicações vão ditar muito isso, né? Você pode dizer que é mais fácil desenvolver aplicativos em Android ou para iOS, pode ter essa discussão. Mas no final das contas, cara, metade das pessoas usam um iPhone ou até mais, metade usa Android, assim, você vai ter que navegar ali nos dois mundos para atender diferentes experiências, né? Então, dependendo da blockchain que prosperar aí nessa aquisição do 1 bilhão de usuários de cripto, independente da linguagem de programação dela acabar sendo um pouco melhor ou um pouco pior, acho que os desenvolvedores vão ter que se adaptar, e você bem colocou, usando aí todas as ferramentas disponíveis, e acho que a AI entra com tudo nisso, né? Não, Eu sem acho que eu vou dúvida. voltar para você, Marcelão. É possível fazer dividendos sintéticos com staking, né? Eu sei que hoje os nossos produtos, né, já respondendo aqui, nossos produtos fazem staking, e os nossos cotistas já se beneficiam de staking. Eu não sei se o nosso ouvinte aqui está perguntando sobre distribuir dividendos gerados por staking, né? Não, pode ser que essa seja a pergunta, e aí eu talvez responderia que hoje o yield gerado pelo staking e o que seria distribuído mês a mês ali, não acho que seria relevante frente ao retorno total que a gente espera para esses ativos. Então, não sei se um produto de dividendo de cripto gerado por stake não me parece que teria tanto apelo. O que você pensa sobre isso, Marcelo? Romero, antes de você responder, eu acho que é até bom diferenciar, né? Tem uma diferença da pergunta se é possível para se é legal, tá? Vamos só lembrar disso. Mas Boa. responde aí. Bom ponto, bom ponto. Né, assim, bom, sem dúvida, acho que assim, em relação a possibilidades, né, a gente sabe que, né, justamente, né, blockchain, né, toda a infraestrutura, né, que a tecnologia provê, né, é difícil falar o que não é possível, né, porque, enfim, sem dúvida, né, isso seria possível do ponto de vista técnico, de alguma forma, mas não necessariamente seria traduzido, né, como, né, um dividendo tradicional do ponto de vista legal, regulatório, enfim, todas as adequações necessárias aí do sistema financeiro tradicional para ser distribuído com a vantagem tributária, né, por caso do, né, brasileiro. Até quando, a gente não sabe, né? Mas vantagem existe.
Mas, seguindo na linha, né, do que o Yuri mencionou, agora, se é uma coisa vantajosa ou não, acho que cai na mesma seara daquela história de, né, você reinvestir ou não os dividendos, né, no próprio ativo. O que a gente faz hoje, né, é reinvestir automaticamente, né, o staking está sendo reinvestido no portfólio de forma, né, contínua e automática, né? E isso tende a gerar um retorno compounding, retorno composto, né, para o investidor ao longo do tempo melhor. Enfim, então essa seria, né, a minha resposta. Não sei se Yuri quer complementar aí do ponto de vista, né, de viabilidade técnica e, enfim, qual a sua visão sobre isso. Não, não, Mas, você... enfim, Perdão, Romero. Assim, acho que tem, sei lá, mais umas 4 perguntas e 8 minutos, então eu vou tentar ser célere, mas eu acho que você já matou no pau, assim. Possível legal não acho que sim, e o que a gente faz é o que a gente pode, que é netar custo do fundo e diminuir tracking error para que os nossos produtos reflitam da melhor maneira possível o desempenho do ativo subjacente. Mas vamos tentar pegar aí as outras perguntas para dar tempo de responder todo mundo. Boa, Yuri. O Alex fez uma pergunta mais extensa aqui, eu vou tentar atacar ela em vários níveis e muito rápido, tá? Ele perguntou, dado o amadurecimento do mercado de cripto, a entrada crescente de players institucionais e o avanço regulatórios globais, qual é a principal tese de geração de alfa do fundo da Hashdex nos próximos 2 a 5 anos? Essa é a primeira parte da pergunta, onde eu já vou endereçar que o nosso principal fundo, Hash 11, Hashdex 100, que segue o Nasdaq Crypto Index, ele não é alfa, né? Ele é o beta. Vamos dizer assim, ele é o mercado cripto. Né? Então a gente não está tentando gerar alfa em cima de nada, a gente está tentando criar, a gente criou um índice para que ele sim seja a referência do mercado cripto e que você navegue, seja lá o que acontecer para o mercado cripto nos próximos 2 a 5 anos, proporcionalmente, de acordo com o tamanho da tese. E aí a pergunta segue: como vocês estão ajustando o portfólio para capturar esse valor enquanto gerenciam riscos estruturais? Bom, então, como a gente está ajustando o portfólio, é como a gente sempre ajustou e como, até onde eu sei, a gente vai sempre ajustar. São regras já ditadas no Nasdaq Crypto Index, são regras públicas, passa-se um filtro em todos os ativos, tem filtro de liquidez, market cap, aceitação em contraparte que a gente pode trabalhar, e aí, passado esse filtro todo trimestre, entram ou saem ativos ali e o peso é dado por market cap. Então, a gente não ajusta portfólio nenhum, a gente só segue o índice que já tem regras construídas, né? E então, como é que a gente faz para capturar esse valor enquanto gerencia riscos estruturais, como volatilidade extrema, concentração em poucos ativos e incertezas regulatórias? Eu acho que a forma que você gerencia isso é rebalanceando o portfólio. Então, você vai designar um percentual de cripto que você tem dentro da carteira para navegar, seja lá qual for o cenário que vai ter daqui para frente. Alguns desses elementos que você colocou aqui vão trazer volatilidade para o mercado, vão ter momentos que você vai estar abaixo do que você gostaria de ter para cripto para levar para o longo prazo, vão ter momentos de mais euforia onde você vai estar bem acima e vai estar desenquadrado do perfil de risco do seu portfólio. Então, de tempos em tempos ali, pode ser trimestral, semestral, anual, você vai lá e rebalanceia de acordo com que esses riscos estruturais, como você colocou, causaram no percentual de cripto que você tem da carteira e não inventar muito, né? Adotar uma metodologia, pode ser o nosso Nasdaq Crypto Index, se você quiser de fato alfa, a gente tem o FOMO 11, e aí a tese e a forma que ele usa para gerar alfa é a tese de momentum, também não estamos reinventando a roda aqui, estamos só pegando a metodologia que já existe para o mercado financeiro tradicional e aplicando a cripto para aí sim tentar gerar um alfa, tá? assim, só E reforçando também, eu acho que o o Renato, né, falou, né, perfeito em relação que nosso foco principal é o beta, né, em relação à indústria, em especial através do Nasdaq Crypto Index. E, assim, fundamentalmente, né, você, né, através da metodologia, né, do Nasdaq Crypto Index, que é o índice, né, ponderado por valor de mercado, você já vai ter, né, um balanceamento, né, entre, né, os ativos que compõem, né, o ecossistema de cripto já bem interessante, somada aos critérios de elegibilidade que ainda coloca uma camada adicional, né, de mitigação de riscos, né, você está, né, a gente só vai estar selecionando ativos que têm negociabilidade em exchanges reguladas,
diversos critérios de free float também, né? Então a gente coloca ainda, né, uma série de outros filtros, né, de segurança aí para você conseguir de fato carregar um beta, né, com segurança. E enfim, a gente tem também, né, alguns produtos específicos para captura de valor em excesso ao mercado de cripto, de fato, medido pelo NCI, né, que é onde a gente vai estar essencialmente, né, tentando buscar desvios oportunísticos, justamente pelo fato de ser um ativo, né, de alta volatilidade, né? A gente sabe que, né, isso também significa que o mercado, né, como um ente da psicologia conjunta aí, ele comete os excessos e a gente busca capturar esses excessos ao longo do tempo. Só Legal, sendo Marcelão. de completude, a pergunta do Alex muito possivelmente foi em relação, não sei se alfa seria a expressão correta dentro do que ele perguntou, mas ele eu acho que muito possivelmente está querendo dizer, tá, mas por que eu vou investir em qualquer produto da Hashdex em vez de investir em Bitcoin, né? E eu acho que a ideia, né, que é muito passa pelo nosso ponto de investir em índice, é que você não sabe muito bem como esse mercado vai estar daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. E se só investindo em Bitcoin você vai ter perdido a oportunidade de, mesmo com uma exposição menor a diferentes teses de investimento, sejam elas de contratos inteligentes, sejam elas em relação a finanças descentralizadas, ou enfim, qual a tese que for, se você não perder uma oportunidade ali. Então, o Bitcoin pode ser um tremendo sucesso, um bicho de 20 trilhões de market cap daqui a 10 anos, e mesmo assim você ter perdido uma oportunidade com Uni, com Ether, com Sol, enfim, com qual ou algum que a gente nem viu até agora. Então, a ideia aqui de você investir no índice não significa... Aliás, um índice nunca vai dar tanto de retorno quanto o seu best performer, né? Seu ativo que melhor performar no período. Mas a ideia é que ele te permite ter diversificação, que é sempre importante, né? Para você ter segurança maior. E também te permite ter captura, eventualmente, de assimetrias que investindo somente em um ativo, seja ele qual for, por exemplo, o Bitcoin. Isso é um dos motivos pelos quais a gente acredita que é legal investir no índice. Boa. Pergunta aqui do nosso amigo, parceiro, Bernardo. Qual a visão da Hashdex sobre o potencial de Bitcoin como colateral no mercado de crédito global? E quais entraves para essa tese ganhar atração? Eu acho que você deve ter visto, Bernardo, a notícia que eu vi hoje também. Eu vi headlines, né? Não me aprofundei na veracidade da notícia, nas fontes, mas que o JP Morgan estaria permitindo aí você pegar empréstimos usando como garantia os seus ETFs de Bitcoin, tá? Nos Estados Unidos. Eu acho que, aí eu vou pedir para o Yuri dar uma pincelada, mas eu acho que qualquer movimento que permita que você use o Bitcoin como reserva, ou seja, guarde os seus Bitcoins, guarde a sua posição de Bitcoin, para que você não precisa vender para gastar em reais ou em dólares, isso é um movimento muito interessante porque tira uma pressão vendedora do ativo, né? Então, em vez de gastar os meus Bitcoins, eu deixo eles como colateral, pego um empréstimo, pago minhas contas e depois repago esse empréstimo. A gente sabe que tem vários projetos também hoje crescendo de cartão de crédito vinculado a gastos em cripto ou empréstimos em cripto, ou seja, você deixa isso em colateral. A gente sabe de projetos que fazem isso também on-chain, né? Os projetos de finanças descentralizadas. Entrave para essa tese ganhar atração, há um ano atrás eu te diria que com certeza é a parte da regulação lá nos Estados Unidos, que inclusive processava diversos projetos, inclusive de DeFi. Hoje em dia, né, com uma flexibilização e os bancos americanos cada vez mais podendo oferecer serviços com cripto, custódia de cripto, acho que isso aí vai se tornar cada vez mais possível e seguro do investidor ter à disposição algum tipo de serviço de usar seus criptoativos, ou Bitcoin pelo menos, como um colateral para ele pegar um empréstimo, por exemplo, Yuri. Boa. Ótima pergunta do Bernardo. Eu queria que a gente conseguisse pegar as do Jorge também, então vou tentar ser bem célere. A gente viu no início do ano, não, 2, 3 meses atrás, a Coinbase lançando uma iniciativa muito similar, né? Você pode, tanto via Coinbase quanto via Base, né, que é a segunda camada que a Coinbase lançou em cima da rede Ethereum, você tem a possibilidade de pegar o seu Bitcoin, deixar ele travado e pegar um empréstimo sem ter que vender esse Bitcoin. Essa operação, assim como outros instrumentos financeiros, como o que até o Jorge fala, né, de futuros, ele é um instrumento muito interessante, ele é muito positivo, ele mitiga poder de venda, pressão de venda, perdão, ele suaviza potencialmente ciclos de baixa. O grande problema é que, quando mal utilizado, assim como a alavancagem que você tem potencialmente com futuros,
ele também pode criar um mercado perigoso, né, negativo, com alto grau de liquidação e problemas similares. Então, assim, a ferramenta é super interessante. A gente vê, inclusive, como eu estava falando, de empresas emitindo dívida e usando essa dívida para comprar Bitcoin como estratégia de tesouraria. Não é exatamente, talvez, o espírito da pergunta, mas tem a ver com crédito, tem a ver com o uso de Bitcoin para esse fim. Tem alguns casos que a gente tem que ficar de olho, né? Porque nos Estados Unidos, pelo menos, tem empresa meio fantasma que está para morrer, moribunda, e estão emitindo dívida e comprando Bitcoin como uma tentativa de se permanecerem vivos, e que não é um problema talvez em si, mas é um problema talvez de associação de marca, digamos assim, associar o Bitcoin a essas empresas, não sei se seria a melhor coisa do mundo. Mas sim, como instrumento é fantástico. Só dar Boa, uns Yuri. 50 centavos aqui, pô, você que já está no limite, né, do horário e ainda continuam chegando perguntas aqui. Vai ser bom, né? Passou metade do webinar respondendo pergunta. Eu, assim, só, né, botando, né, dando um passo para trás em relação a essa pergunta, eu acho que é interessante como essa pergunta por mais absurda, assim, em alguns aspectos, né, ou até muito para frente, né? Elas faz muito sentido quando você pensa que, né, do ponto de vista o quanto, né, Bitcoin tende a ser, né, quase que um ativo o, o colateral natural, né, numa escala global, né, quando você pensa, né, é um ativo que tem oferta limitada e previsível, né, programada, é, descentralização, né, e neutralidade, né, é um ativo que é líquido, né, tem liquidez, né, ampla, negociado 24/7, tem, né, uma certa facilidade de transferência e inclusive de rastreabilidade, né, por todos as contrapartes de uma operação. A gente sabe que na prática existem alguns outros entraves, né, que tem a ver com a própria, né, adaptação e adoção, né, de Bitcoin como, né, um instrumento válido aí para colaterais globais e também o fato, né, de ser um ativo extremamente volátil, né, o que dificulta muito, enfim, você teria que botar, né, é, um, um loan to value muito baixo, né, para poder fazer sentido você, né, mesmo que por um dia, né, fazer algum empréstimo com colateral em Bitcoin, né, ainda tem essa problemática, mas é interessante que é uma pergunta que, né, quando a gente vai no fundamento da coisa ali, bem profundamente, faz muito sentido sem pensar em Bitcoin como, né, o colateral natural. Enfim, é isso. Boa. E pegar mais uma aqui, então, para a gente encerrar. O Jorge perguntou sobre futuros de cripto na B3. Já tem futuro de Bitcoin, de Ethereum, Solana. Quais são os drives aí de arbitragem de futuro versus spot? Seguindo a Coinbase, que ele menciona a Coinbase, que menciona que os investidores brasileiros já podem ter esse ativo na carteira, né, a própria Coinbase, mas e que no seu home broker liquidando em real, qual é a possibilidade de hedge de ETF com futuros. Marcelo, acho que meu único comentário aqui vai ser ressaltar que os índices que regem os futuros de Solana, futuro de Bitcoin, são os Nasdaq Bitcoin Reference Price, Nasdaq Solana Reference Price, que são os índices que regem os nossos ETF spot. Então, essa brincadeira que o Jorge está propondo aqui de futuro versus spot, operações, acaba que os spots aqui talvez o ativo mais adequado para casar com o futuro sejam os nossos ETFs, tá? Só fazendo nosso pequeno jabá aqui no uso do índice que a gente também usa no spot. Mas, Marcelão, o que dá para fazer aí com derivativo e spot com ETF de Bitcoin e Não, Ethereum Solana? legal. Não, legal, 60 cara. Pô, segundos, Marcelo. Se vira nos 60 60. segundos, 60 segundos. Mas eu acho assim, o Jorge, né, fez a pergunta, até que meio que respondeu ela, né? Eu acho que isso só vem a, né, garantir uma paridade melhor de preços, né? Melhora questões de liquidez. O Renato mencionou, inclusive, né, a gente não escolhe, mesmo para single assets, né, a gente não escolhe à toa aqueles índices de referência, né? Não à toa, né, a própria, né, B3 está utilizando aí para os ETF, para os futuros que vão ser lançados aí esse mês, né, se eu não me engano. Então, acaba que isso aí tende a promover, né, uma paridade, né, entre, né, o ETF, que é um derivativo, né, ele, né, deriva, né,
né, daquela cesta que compõe ali, né, e é o mercado que garante a paridade, né, do preço da cota do ETF, no mercado secundário com, né, a cesta que o compõe, né, e você ter, né, um instrumento mais próximo dentro do mesmo marketplace, né, que é a B3 ali, também gerando, né, uma paridade. É uma coisa que só tende a melhorar a liquidez dos nossos produtos, não somente os ETFs single asset, né, de Ethereum e Solana, mas também de alguma forma, né, aos demais ETFs que têm uma composição não desprezível, né, de Ethereum e Solana. Você pega o parte da Crypto Índice, o Hash 11, né, o Bitcoin, Ethereum, Solana, né, são os ativos com maior participação. Então acaba que, né, você tem só a beneficiar ali, né, a liquidez dos ETFs, o que beneficia o investidor, né? E obviamente, né, os investidores mais sofisticados, né, sem dúvida alguma é uma oportunidade, né, de ficar atento ali, né, aos diferenciais de preço, né, entre o futuro, à vista, né, os ETFs, né, você consegue triangular dentro do mesmo mercado ali, né, uma relação de paridade que precisa existir, né? Então você está trazendo mais para próximo do investidor dos ETFs brasileiros, né? Uma forma de você garantir, né, que você está fazendo uma compra ou uma venda ali, né, no preço justo. Perfeito, Marcelão. A gente já passou um pouquinho aqui, mas foi por um bom motivo, então eu quero só agradecer mais uma vez quem ficou com a gente até o final. Vamos seguir acompanhando aí o mês de junho, iniciozinho aí, finalzinho, né, na verdade, de primeiro semestre, um primeiro semestre mais desafiador, mas que acabou com um gostinho bom aí na boca. Vamos ver se a gente segue o segundo semestre na mesma toada. Pessoal, recados finais aí para os nossos ouvintes que remanesceram aí até agora. Só obrigado pela presença. 22 pessoas aqui, a gente avançou 8 minutos aqui já no final do call. Super obrigado pela presença de vocês. Tragam suas ótimas perguntas no mês que vem. A gente avançou só por causa do interesse de vocês. Continue engajando. É isso. Agradeço aí bastante aí as perguntas, né? Se torna muito mais interessante aí, né, o evento aí, a live que a gente faz. Isso, enfim, é, valida aí a gente ter estourado bastante aí na nossa televisão. Mas foi ótimo aí, o bate-papo com vocês. Até a Valeu, próxima. José, também que deixou o recado aí. Um abraço. Tchau, tchau.